Live de número 120. 120 semanas ao vivo. Fazendo o quê? Servindo. Fazendo o quê? Servindo. Justamente a live de hoje. Sirva. Mas, Duda, como é que tu pode ser tão próspero? Boa parte do tempo eu estou usando as 12 leis da prosperidade entremeadas com as 9 áreas da vida. Mas, Duda, tu não pisa na bola? Piso na bola também. Porque a vida é uma rampa ensaboada. Então, se a gente, em alguns momentos, para de acelerar, a gente escorrega. Mas, Duda, não é muita coisa para controlar 12 áreas da vida, 9 áreas da vida vezes 12 leis da prosperidade? Sim, é muita coisa. Mas a primeira etapa que a gente precisa fazer é conhecer. Conhecer as 9 áreas da vida e entender como elas funcionam, o que a gente tem que observar, fazer uma autoavaliação para ver se tem algo que não está nada bom, e aí, obviamente, interfere nas demais. Então, tem que conhecer. Lá no YouTube, quem não conhece ainda, tem live para cada uma das áreas da vida. Porque, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa imersão segunda e terça, em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Acabei de dar esse exemplo aqui, mas achei interessante, agora me veio para repetir, eu já vou repetir para vocês. Estava numa imersão na área de empreendimentos imobiliários, uma mentora da MLS, e aí eu fui jantar no hotel, uma pessoa saiu de uma mesa e veio sentar comigo. Eu disse, eu vi que tu estava na imersão e tal, eu queria, sei lá, que interesses que ele tinha para conversar comigo, né? Mas eu recebi ele, uma pessoa lá de Goiânia, Goiás, Goiânia. Ficamos batendo um papo e tal. Era muito simples, era CLT, começou a empreender no mercado imobiliário e tal, fazendo casas para Minha Casa e Minha Vida. E aí, obviamente que tinha, nada por acaso, tinha um interesse nessa conversa, que não era um interesse que ele imaginava na mente racional dele que teria comigo essa conversa, né? Ele achou que era, vou aprender alguma coisa com esse cara. E eu ensinei, na verdade, outra coisa para ele, porque eu vi que ele foi me contando que o problema dele era na área da vida 2, relacionamento conjugal, e eu servi ele naquele momento, dizendo para ele que se ele não cuidar da área da vida 2 dele, automaticamente a vida dele, por mais que ele tenha evoluído muito em termos de conhecimento da vida, porque antes achava que tudo era material, e agora ele estudou Hélio Couto, ele fez imersões de PNL com o pai do Marcos Marques, acho que é Instituto Brasileiro de Coaching, IBC, se eu não me engano. Evoluiu bem, IBC. Só que a área da vida 2, relacionamento conjugal, uma M. Então, se não resolver a área da vida 2, tua vida vai estar contaminada. E, com relação à área da vida 2, que é relacionamento conjugal, parar de esperar que o outro, que o cônjuge resolva os problemas, para daí, então, nosso relacionamento conjugal melhorar. Quem tem mais consciência, quem tem mais conhecimento, tem que agir e não esperar que o outro tá lá o problema, não tá aqui. Então eu vou esperando. Um dia ela vai melhorar, um dia ele vai melhorar. Isso não existe, gente. Tudo muda quando tu muda. Acabei de ouvir aqui também, a gente acabou de citar isso aqui na nossa conversa. Tudo muda a partir da tua transformação. Não é o mundo externo que muda e aí tu muda. Não, não é isso. É por dentro que as coisas acontecem. Aí tudo muda à tua volta. Então, a responsabilidade
e tem que partir, a responsabilidade é de cada um de nós e a ação tem que partir de cada um de nós, tá bem? E lá nesse jantar eu estava novamente servindo. Então, esse é o tema central da nossa conversa de hoje de 30 minutos, que nenhuma vez eu consegui terminar, mas hoje vamos se esforçar. O que é esse servir, gente? Esse servir tem a ver conectando com o que Jesus fez quando veio nos salvar, né? Porque ele veio exclusivamente para nos servir. Então, existe uma passagem bíblica que diz que se até o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, o que diremos de nós mortais? O que diremos de nós que estamos olhando para o nosso próprio umbigo sempre e resolvendo as nossas próprias malécias, os nossos próprios problemas? Como é que eu vou servir qualquer pessoa se eu tenho que cuidar das minhas próprias malécias, dos nossos próprios problemas? E aí a gente passa 80 anos da nossa vida desencravando as nossas próprias unhas. Que é isso que acontece na prática, a grande maioria dos seres humanos. A grande maioria dos seres humanos passa a vida toda desencravando as próprias unhas. Não consegue evoluir dessa fase. Fica na fase primária, fica na fase dos problemas bases da pirâmide de Maslow. Vocês conhecem a pirâmide de Maslow? Quem não conhece, bota aí, produção, pirâmide de Maslow. Bota nos comentários, depois vocês pesquisem. As necessidades básicas do ser humano, que é desencravar a unha. Se a gente não conseguir evoluir para as necessidades mais evolutivas dos seres humanos, tu vai nascer, comer, beber, ir no banheiro e morrer no mesmo nível. Mesmo nível. Então, mas como que eu saio desse nível, Duda? Cuidando das 9 áreas da vida, utilizando as 12 leis da prosperidade. E o servir é uma lei fundamental. Porque se eu não consigo evoluir para parar de desencravar minhas unhas e começar a ajudar os outros a descravarem as suas unhas, desencravarem suas unhas, bem nojento, né, essa ideia aqui, esse download aí. Mas é mais com relação à solução, ajudar a solucionar as coisas, né? Então, aí mais uma passagem bíblica aqui para conectar o assunto. Ó. Jesus ensinou que grandeza não está em ser servido, mas em servir. Marcos 10, 45. Eu não posso deixar de de dizer para vocês algumas frases que eu tenho anotado, porque senão eu vou falando só o que minha mente traz e acabo não pontuando algumas coisas importantes. Ó. Prosperidade plena envolve uma vida que transborda, que serve. E ninguém transborda sem servir. Quando você serve, você se torna resposta na vida de alguém. Tá? E para finalizar essa entrada aqui, eu quero dizer que, mais uma passagem bíblica que eu notei aqui, ó, que a quem muito é dado, muito é requerido. Lucas 12, 48. Quanto mais você cresce, maior é a responsabilidade de servir. E aí que acontece a famosa bolha, que eu comento com vocês, né? Quando tu te desenvolve muito, quando tu ganha dinheiro, quando tu te desenvolve em determinada área, tu acaba te fechando numa bolha e essa bolha faz com que tu sirva bem menos. Mas, na verdade, tu foi abençoado mais, tu tem que servir mais, tu tem que doar mais, tu tem que contribuir mais, tá bem? E
E o que é servir de verdade, tá? Eu tenho que ir pulando algumas coisas. O que é servir de verdade? Servir é usar os teus dons naturais para edificar alguém. É disponibilizar o teu tempo, atenção, cuidado e dons para o bem de alguém. Não é por aparência. E eu quero chegar nesse tema logo à frente. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o quão importante servir é na felicidade. Antigamente eu tinha uma TV aqui, mas agora não estamos conseguindo usar, porque tem muita luz aqui na minha frente. Mas agora a produção falou que vai organizar um iPad. Aí quando eu precisar desenhar, eu vou desenhar no iPad e vai aparecer para vocês. Até porque ainda temos 80 lives para serem feitas. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, é um gráfico, vou desenhar um gráfico, e mostrar para vocês como o servir impacta na felicidade de vocês, tá bem? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês como funciona a felicidade quando a gente está ancorando ela nos bens materiais. Ela funciona assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quando a felicidade está nos bens materiais, ela sobe quando eu compro algo novo, ganho algo novo, e ela desce porque esse algo novo já não serve mais. Felicidade sobe e desce. Mas, Duda, eu não quero só essa felicidade, eu quero uma felicidade diferente. Aí tem a felicidade quando tu tá trabalhando usando os teus dons naturais. Aí a felicidade faz mais ou menos assim, ó. Nhon, nhon. Quando tu tá... É esquisito, é o contrário aqui. Quando tu tá usando os teus dons naturais para o teu trabalho, a tua felicidade ela é mais alta, não dá os picos do consumo, mas ela é mais linear também. Agora, quando tu está usando as tuas habilidades naturais para servir, e esse servir desinteressado, não um servir buscando algo imediatamente de volta para o teu bolso, tu tem uma felicidade mais elevada e mais regular. Eu vou fazer com outra cor aqui. Mais elevada, vou fazer com laranja, e mais regular. Ou seja, quando tu usa os teus dons naturais e usa ao mesmo tempo essa lei da prosperidade que é servir, automaticamente eu tenho uma felicidade mais elevada e mais regular. Na prática é isso que acontece. Mas, Duda, eu tô arrancando unha. Voltando para minhas unhas. Eu tô preocupado em resolver problemas bases. Que não, é um problema de saúde, um problema financeiro e tal. Não tô muito conectado com isso. Mas, assim, é através desse mecanismo que justamente os problemas da base da pirâmide de Maslow vão começar a ser resolvidos. Enquanto eu não resolvo, enquanto que eu não utilizo na minha vida, leis básicas da humanidade, do ser humano, automaticamente eu vou ter muito mais dificuldade de melhorar. E aí eu estou falando melhorar em todos os aspectos, nas 9 áreas da vida. Maior é o que serve, exatamente, diz aí o Guilherme Velton Jr. Maior é o que serve. Tá bem? Eu ia dizer que servir abre portas e tal, mas eu quero pular para os 4 níveis de servir. O primeiro nível de servir
é o servir por troca. Porque eu vou mostrar para vocês que quanto mais elevado o nível, mais volta para vocês. O primeiro servir é o servir por troca. Então eu sirvo, que é o nível mais superficial de todos, mas eu estou, na verdade, só no foco do que eu vou receber de volta. Serve esperando reconhecimento e recompensa, serve para parecer uma boa pessoa. Ah, Duda, esse servir não serve? Servir não serve? Serve sim também. Mas ele tem um impacto muito menor, porque tu está servindo de forma interesseira. A Helena Gomes está dizendo, para mim as grandes mudanças depois do Enneagrama é mais visivelmente depois de fazer o GDE. É muito importante, muito legal isso, porque eleva o nível de consciência. Final de semana foram quase 50 pessoas transformadas através do Gestão das Emoções. No próximo treinamento é que dia? 24 e 25 de janeiro. Chama o Jardel, que está aqui na live, ó, e faz a tua inscrição se tu ainda não fez. Por quê? Para elevar, para sair minimamente desse mundo da base da pirâmide de Maslow, que eu citei, que é desencravar a unha, tu precisa primeiro ter um mínimo de autoconhecimento, para saber como tu funciona, para daí entender como as pessoas do teu lado funcionam. Então é um mínimo que tu tem que começar. Não existe uma vida próspera, não existe uma vida abundante, não existe uma vida, essa vida que tu gostaria de viver, sem hard work. Não existe almoço grátis, a gente tem que fazer, a gente tem que corrigir as feridas para a gente evoluir. E a gente tem que se proteger, a gente tem que construir maturidade emocional, tem que construir casca emocional para que a gente possa evoluir. Senão a gente está sempre oscilando a nossa frequência, ou oscilando no nível muito baixo, ou dando picos de frequência. Eu estou bem, mas daí qualquer coisa que acontece do mundo externo, eu estou mal. Entende? Mas para isso eu preciso de autoconhecimento, mas o autoconhecimento que cura, porque eu tenho que fazer algo com esse autoconhecimento. Tá bem? Aí o segundo nível, são 4, nível do ego. Eu sirvo para ser útil. Serve para alimentar a autoestima. Eu sirvo para que as pessoas, aquelas determinadas pessoas, reconheçam que eu estou me doando para servir. Esse é o nível do ego. Ah, Duda, não, ele não serve? Sim, ele serve também. Mas ele conta bem menos moedas no mundo espiritual. Mas é muito melhor isso do que nada, né? Só que observa que nesse item aí, nesse nível de servir, qualquer coisa que aconteça desalinhada com aquilo que eu estou esperando, eu já deixo de servir, entendeu? Porque, na verdade, o propósito, o fundamento desse servir, ele é muito fraco. Ele está muito egocentrista. Eu sirvo para ser reconhecido como alguém importante. Entendem que isso não fica de pé muito tempo, porque logo, logo, como o meu orgulho é elevado, eu até digo que eu sou um cara humilde. Mas, na verdade, meu orgulho é elevado. Eu estou servindo para ser útil e ser reconhecido. Aí, qualquer coisa que belisca o meu orgulho, automaticamente eu recuo. Isso acontece muito. Muita gente, pior do que tudo isso é tu ser convidado, convocado a servir e dizer não. Já tive situações que me perguntaram, mas tem... paga hora extra? Mas a gente pode tirar uma folga depois? Claro que isso não acontece mais, mas já aconteceu muito. A pessoa está preocupada com a hora extra. Incrível, né? Terceiro nível, nível da empatia. Opa, já começa a elevar, ó.
eu sirvo por compaixão. Comecei a elevar o meu nível de servir, ok? Mas ainda tem uma questão ainda egóica aqui. Mas ok, está muito melhor que os anteriores e infinitamente melhor para quem não serve nada, só fica cuidando das suas unhas. E o último nível é servir pelo nível de chamado, que é daí, mesmo eu tomando canelada, as coisas não acontecendo exatamente como eu gostaria, algo saiu da rota, fulano criticou o meu servir, aí mesmo assim eu me mantenho na rota. Eu mantenho firme no propósito, porque a tua conexão com o servir já está em outro nível. Está em outro nível, não é o mundo externo que vai parar a tua caminhada. Não é o mundo externo que vai fazer com que tu recue. Por exemplo, se eu dependesse do mundo externo para continuar fazendo essas lives, que agora está em 120, convenhamos, já tinha parado na 3ª semana. Quantidade de canelada que eu já tomei, até gente roubando, gente que sai, gente que abandona, gente que critica. Mas assim, ó, dá para escrever um livro. Mas não dá, tem que segurar. Se eu estou ancorado num servir espiritual, tem que acreditar no propósito e não no reconhecimento público. Isso aí faz uma baita diferença no nosso servir. E aí a recompensa acaba sendo muito grande, né? A recompensa de nível de satisfação, que é o desenho que eu fiz aqui para vocês, eu vou voltar. O nível de felicidade é incrível. É incrível. Opa, será que tá certo? Não. Tá virado. O nível de felicidade é esse nível aqui, ó. Esses dias ainda recebi uma mensagem, uma pessoa que está para entrar na mentoria, e ele escreveu para mim, mandou vídeo até no Instagram. Duda, só para te saber que não entramos aí na mentoria, porque estamos resolvendo algumas coisinhas aqui primeiro e tal, mas eu quero te mostrar que eu estou me alimentando do teu servir, em outras palavras. Aí ele me mostrou um vídeo das lives que ele assistiu, dos apontamentos que ele assistiu, né, grifando, botando. Certamente, esse servir dessas lives, é o que eu falei, inclusive, na nossa oração de abertura de egrégora hoje, vai tocando o coração de vocês um pouquinho. Às vezes muito, às vezes um pouco, às vezes um insight, às vezes um ponto que fez com que eu reflita melhor sobre determinado comportamento. Isso tudo, gente, é muito forte a recompensa. Como é que é o pagamento dessa história toda? É o meu nível de felicidade, que fica num nível mais elevado e linear. Eu fico questionando muito menos as malécias. Tá certa essa palavra, malécias aí? Eu já citei várias vezes, né? Eu acho que tá, né? Eu fico poucas vezes questionando as coisas do mundo e as questões e as blá blá blá, porque, cara, é tanto alimento positivo que, sem dúvida nenhuma, acaba voltando para mim esse meu servir. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse servir vai voltar em nível de satisfação, em nível de qualidade de vida para cada um de nós. Fechou? Malécias, males da vida. Então, não estou falando uma palavra que eu inventei, né? Porque às vezes sai cada coisa da nossa cabeça, né? Deus livre. Agora só faltava eu falar uma palavra 8 vezes na live e a palavra não existir. Ou ser uma coisa contrária. Tá louco, né, gente? Então vamos para o servir nas 9 áreas da vida agora. Área da vida 1. Meu chá de cúrcuma.
Área da vida 1. Antes de entrar na área da vida, 2 frases que estão escritas aqui em negrito e eu não posso esquecer de dizer. O nível mais alto de servir não vem do sentimento, vem do espírito. Todos começam servindo pela alma, mas quem amadurece serve pelo espírito. Ou seja, cada um de nós vai trabalhando e subindo a escada de Jacó, ou subindo os níveis da pirâmide de Maslow, que pedi para colocar aqui, o Ivan colocou. Tu vai viver uma vida cada vez mais plena e também conectando com as frequências energéticas que eu venho falando muito, tu vai viver uma frequência energética mais elevada, ou uma vida mais plena, ou vai ter uma qualidade de vida melhor se tu resolver as malécias básicas. Para isso eu preciso fazer o GDE, para isso eu preciso entender conteúdos como 9 áreas da vida, 12 leis da prosperidade. Para isso eu preciso entender como as coisas funcionam. Para daí resolver as minhas questões. Não é a questão do cônjuge, não é a questão do pai, não é a questão do filho, não é a questão do chefe, não é a questão do colega, não é a questão do subordinado, é as minhas malécias. Lembra que eu falei no início da live, através da minha mudança que o mundo à minha volta muda. Não é através da mudança do cara que tá muito rápido ali. Bah, passou um cara bem rápido ali na rua agora. Ah, passou um cara bem devagar agora. Agora passou um cara bem mediano ali. Tudo acaba interferindo na minha vida. Todo mundo externo. Ah, a pessoa ontem, fulano não me conhece, eu não lembrei do fulano. Aí fiquei com vergonha que eu não lembrei do fulano. Ah, eu encontrei ciclano. Aí ciclano, eu fiquei com medo, porque ele não é uma pessoa muito... Bom, tudo vai acontecendo. Mas aí já abri demais também. Como é que eu sirvo na área da vida 1? Focando aqui no nosso conteúdo. Servir começa por cuidar de si mesmo. Quem cuida de si, olha só essa frase aqui, eu adorei essa. Adorei essa e preciso destacar para vocês. Quem cuida de si honra o corpo e se torna útil nessa passagem por mais tempo. Se eu não honro o meu corpo, eu primeiro não vou ter a energia necessária para servir durante o dia, a mim mesmo e a todos que eu puder servir, e consequentemente meu tempo vai ser reduzido. Aí tu cuidando, servindo a ti mesmo, teu corpo, tu vai conseguir servir por muito mais tempo nessa tua rápida passagem. Quantos anos tem os seres humanos? Até 100 anos atrás nós estávamos vivendo 45 anos em média. Agora que nós estamos vivendo 70, 80, a maioria que está nessa live há 100 anos atrás já estava morto. É difícil essa constatação. Quem tem 35 aí na live tinha 10 anos de vida. Quem tem 45 já estava indo para a vala. Isso há 100 anos atrás. E o que tu está fazendo na tua vida? O que tu está fazendo na tua vida? A expectativa de vida 100 anos atrás era 45 anos. Eu já não estaria mais nessa live. Entendeu? Então, vamos cuidar do nosso corpo para poder servir ao mundo por 80, 70, 80, 90 anos. O cara que está perto de 80 é um abençoado. Meus pais estão ao redor de 80, né? Coisa mais linda do mundo. Fantástico. Mas Duda, uns cuidam do seu corpo físico, mas morrem mais cedo. Sim, tá tudo bem também, mas tu tem que fazer a tua parte. Uma vez eu falei para um cara lá em Joinville, cara que organiza as feiras lá, falei, cara, tu tá obeso, cara. Daí ele olhou para mim assim, Duda, a estatística diz que o coração bate tantas mil vezes, então todo mundo vai morrer mais ou menos do mesmo.
Cara, mas e aí como é que tu tá vivendo o teu dia, então? Que se o que importa é o caminho, não a chegada. Roncando, dormindo mal. Bom, bora servir a saúde física, área da vida 1. Área da vida 2, relacionamento conjugal. Como é que eu sirvo no relacionamento conjugal? Pincelei no início da live. Eu paro de esperar que o outro faça. Eu paro de apontar as malécias, os defeitos, as feridas do outro. E começo, através do meu comportamento, da minha conduta, dar o exemplo. E vou ensinando. Pode demorar. Mas eu vou ensinando, vou apoiando, vou mostrando outras perspectivas. Vou trabalhando, hard work, ok? Outra coisa, pequenos gestos de serviço restauram a conexão. Faça algo sem que o outro precise te pedir ainda hoje. Te movimenta, amigão e amigona. Te movimenta, faça algo que o teu cônjuge não está esperando. Sirva ele, servir ele, mas não esperando algo em troca imediatamente. Eu faço, essa última semana eu tenho 12,3 itens que eu servi, e tu só me serviu 1,8. Nós estamos negativo 9,37. Tu está negativo comigo. Isso acontece muito, gente. Onde é que vamos chegar com esse tipo de conduta? Isso aí é a malécia básica da pirâmide de Maslow. Esse é o servir mais básico que existe. O retorno vai ser baixo. Carreira e trabalho. Servir no trabalho é entregar com excelência além do mínimo. Não ficar perguntando, hoje eu fiquei 30 minutos a mais, a menos. E nem é perguntar para as pessoas, para o chefe, é perguntar para a tua mente. É tua mente que importa. Os outros Se tu tá perguntando para ti mesmo, tu tá ferrando contigo mesmo. Tem que quebrar essa base proletariada para conseguir evoluir. Ok? Quem serve agrega valor ao ambiente. E, além disso, o serviço revela o caráter muito mais do que o currículo. O serviço revela o caráter muito mais do que o currículo. O currículo é a coisa mais linda. Cada um que chega assim é um espetáculo. Aí trabalha e que encrenca. Porque ainda está no nível muito baixo de evolução. Tá bem? Como é que é servir no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? 2 pontos. Servir aqui é ensinar alguém. Orientar, mentorar, compartilhar experiências, vivências. É assim que eu me desenvolvo. A melhor forma de se desenvolver é servir, sabia? Quanto vocês acham que eu tenho que aprender com base sólida para chegar aqui e compartilhar conteúdo com vocês? Quanto eu tenho que aprender? É isso que vocês precisam se dar conta. Quando vocês vão se colocar numa posição de servir, vocês vão ter que se desenvolver. É sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Eu estou permanentemente me desenvolvendo para conseguir servir com maestria, para que o meu servir impacte na vida de vocês. Então, entende? E mais uma frase com relação à área da vida 4, que é autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, como servir impacta nessa prosperidade aí. Nada é realmente seu até que você sirva alguém com isso. A gente fica com ciúminho de passar o conhecimento, né? Ciúminho, porque vão roubar a nossa ideia, vão roubar o nosso
trabalho, vão roubar o nosso negócio. É isso que acaba freando a nós mesmos, ok? Resultado financeiro, como é que a gente serve no resultado financeiro? O servir aí abre portas que dinheiro nenhum abre, tá? Servir com recursos é cooperar com o reino. Ser generoso nas doações que tu faz. Sirva através de doações anônimas. Pode ser o que tu conseguir, R$10, R$1, R$100. Lembra que tem aquela história de que o cara deu milhões, né? Só que com relação à sua própria riqueza era 1%. E a pessoa que deu R$100, aqueles R$100 com relação àquela, que aquela pessoa tinha era quase 50%. Então o valor está muito mais no que tu consegue dar com relação a tudo que tu tens. Não só com área financeira, mas tudo. Se eu dou 0,001, mesmo sendo milhões, pode ser pouco. Mas se eu dou R$100 e eu tinha 200, é muito. Mas esse servir assim tem muito a ver com colocar à disposição. Eu costumeiramente faço doações também financeiras. E volta em dobro, volta em triplo. Ok? Família e amizades. Como é que é servir em família e amizades? Relacionamentos saudáveis são construídos com serviço mútuo. Ajudar, estar presente, sustentar em momentos de fragilidade. Mas também, no meu caso, por exemplo, eu me esforço para ser assim, para servir assim em famílias e amizades. Mas a minha forma de servir é ser mais direto e algumas vezes até um pouco duro. Então, cada um tem sua forma de servir. Eu não vou ser essa florzinha, esse amor de pessoas, tá sempre... Não, meu servir é muito mais straight to the point, mais direto. E eu me esforço para ser mais leve. Mas o meu natural, com a minha tríade emocional, vaidade, luxúria e raiva, para quem não entendeu, tem que fazer o GDE, que é 24 e 25 de janeiro. A minha tríade, os dons que Deus me deu são para mais a força de, muitas vezes, ser direto, ser objetivo, ser claro. É assim que eu contribuo. Agora, cada um tem que entender a forma que contribui. Ok? Networking e conexões, como é que eu sirvo? Através da abertura de portas. Eu abro portas para muitas pessoas. Estava na imersão segunda e terça, eu indiquei várias pessoas lá para outros mentores da MLS. Mas, Duda, tu não podia puxar para ti? Até podia, mas eu servi, porque eu achei que tinha mais a ver com os outros mentores que eu conheço. Inclusive numa mentoria que eu participo. Bem, identidade e poder pessoal, como é que eu sirvo? Aqui, gente, é o que eu falei anteriormente. Se tu serve, automaticamente a tua identidade e poder pessoal vai ser reforçada. Então, eu mostro maturidade, mostro responsabilidade, mostro caráter no meu servir. E sirvo no nível mais elevado possível. Ou no nível da compaixão, ou do nível da espiritualidade que eu falei anteriormente. Não no nível de querer logo de volta. E na espiritualidade, servir é uma expressão prática da fé. Você serve porque Deus serviu primeiro. Se até ele, o Filho do Homem, veio para servir, o que dirá de nós, meros mortais, como eu falei no início da live. Então, essa lei da prosperidade, meus amigos e minhas amigas, nós estamos usando muito pouco. E é fonte
é um adubo muito forte das nossas árvores da vida, das nossas 9 árvores. A gente tem que adubar as nossas 9 áreas da vida com o adubo da prosperidade chamado servir. Se tu não te der conta e não mudar a tua vida, intensificando o servir, consequentemente, os frutos das tuas árvores da vida, das 9 áreas da vida, das 9 árvores da vida, não vai florescer tanto quanto poderia. E às vezes tu está servindo mais no trabalho, às vezes tu está servindo mais no relacionamento conjugal, às vezes tu está servindo mais na saúde física, mas a partir de hoje busca mudar o teu mindset com relação a esse estar disposto. Quem tem um valor motivacional altruísta mais elevado tem mais facilidade em servir. Quem caminha comigo sabe, lá no Inner Metrics, uma ferramenta que eu uso, tem o valor do altruísmo. Se o valor é mais elevado, o servir é mais natural. Mas se o teu altruísmo não é elevado, eu automaticamente tenho que me esforçar mais para conseguir ser mais altruísta. Consequentemente, ter um servir mais natural. Mas, Duda, isso vale também se eu estou cuidando das minhas malécias? É aí que vale. Porque é aí que está o desafio. Viver, corrigir, melhorar as nossas malécias e mesmo assim investir em nós mesmos. Então, o desafio para a gente melhorar a nossa vida, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Tem que investir em nós mesmos. E muitas vezes nós estamos ancorados com questões muito individuais de cada um, que acabam, se não resolvidas, é o que eu falei, a rápida passagem que nós temos vai ser desperdiçada. E lembrem que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E esse todas é todas, não é 99%. Não é só aquelas que a gente classifica como boas. Aquelas que a gente classifica como erroneamente como ruins, também cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Falei isso ontem à noite ainda para minha querida amiga Helena Gomes, que está aqui na live, pelo menos estava. Vi um comentário dela ali. Tá bem, meus queridos? Bora finalizar nossa live. 1 minutinho para nossa mentalização final. Ah, ela tá aí ainda, ó. Não importa se são boas ou ruins, tudo serve para o nosso crescimento. Exatamente, esse é o mindset. Pai, obrigado por mais essa semana, mais essa live, mais esse servir, mais esse momento de transbordar aquilo que me sobra. Servir é sim, Pai, a gente sabe, dedicar aquilo que está nos sobrando. Para isso a gente precisa melhorar nós mesmos a cada dia. Obrigado por essa sabedoria que vem de Ti, essa sabedoria que transbordo semanalmente nas nossas lives. Que ela impacte o coração de cada um aqui, Pai. Mas não só impacte com a sabedoria, que Tu traga muita saúde para cada um que aqui passa, muita prosperidade, muita abundância, para que eles possam transbordar em outras vidas. A minha obra, eu sei, Pai, ela vai se multiplicar se cada um melhorar um pouquinho a cada dia. 0,1%, automaticamente eu vou melhorar 0,1% de muitas vidas. Faça isso, Pai. Promova cada vez mais o nosso movimento, o nosso servir, o nosso doar e faça com que muitas vidas sejam transformadas. Entrega muita saúde para todos que aqui passam, todos que assistiram essa live, todos que vão assistir posteriormente no YouTube. Pai,
faça com que cada um, a partir de hoje, sirva um pouco mais do que ontem, porque é através desse adubo da prosperidade que a nossa vida também melhora. É isso que eu desejo e é isso que eu profetizo em teu nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bora, galera! 120 semanas online. Semana que vem, 121 semanas. A lei da prosperidade semana que vem é: seja disciplinado. É só somar essas 12 leis e botar em prática que não tem como não dar certo. Tá bem? Nos vemos semana que vem no mesmo bate-local e como eu falo sempre, tamo junto, bora pra cima aí, pau na máquina. Que bom que tu chegou até aqui. Aproveita o embalo que eu separei mais 2 assuntos para ti. Segue no flow.